Salve, salve pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você novamente. Vamos continuar o nosso estudo de polígonos, ok? Então, é sempre importante a gente dar uma retomada do que nós vimos até agora, para que você possa ir gradativamente aprendendo e revisando, né, o que nós vimos importante. Então, lembre que tudo começou com uma reta, né? Lembre que uma reta é uma forma abstrata de eu imaginar um conjunto de pontos infinitos, ou seja, não existe começo e não existe fim, né? A partir do momento que eu, nessa reta, determino um ponto, aí o que acontece? Aí essa reta ela passa a ser dividida em duas o quê? Semi-retas. Lembrando que a semi-reta, ela passa a ter um começo. Quem é esse começo? É aquele pontinho que a gente determinou ali. Mas ela não tem fim. Então, um ponto divide uma reta entre duas semi-retas. Lembrando que as duas semi-retas, elas não têm início e elas não têm... Aliás, elas têm início, mas elas não têm fim, né? Então, um ponto divide uma reta em duas semi-retas. Agora, quando eu pegava uma reta e nessa reta eu determinava dois pontos não coincidentes, né? Aí eu tenho o que mais importa para nós, que é um segmento de reta. E o segmento de reta, uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, o segmento de reta eu posso mensurar. O que é mensurar? Eu posso medir, né? Então eu posso ter aqui segmentos que eu posso medi-los. Por exemplo, esse segmento vale 3 centímetros, esse segmento vale 8 centímetros. Aí como é que nós representávamos isso? Nós dizíamos aqui que o segmento AB, lembrando que a gente colocava essa barrinha em cima, representando um segmento, ele tem lá um valor de 3 centímetros. E esse segmento DE, ele tem um valor ali de 8 centímetros. Aí, depois disso, você já vai entender por que eu estou caminhando para chegar ao que nós vamos ver hoje. Depois disso, nós criamos segmentos consecutivos, né? Só que tinha uma diferença importante, né? Nós tínhamos lá o segmento consecutivo A, B, C. Então, AB, BC, né? E o segmento AC. Só que nesse caso aqui, o que acontecia? Eu tinha lá o AB valendo 3 centímetros, o BC valendo 2 centímetros, né? Então eu chegava aqui, o AB 3 centímetros, o BC 2 centímetros. Mas eu te pergunto uma coisa, se eu pegar uma régua e medir o segmento AC, ele vai dar 5 centímetros. Ou seja, são segmentos consecutivos? São, mas eles não formam o que nos importa, que é uma linha poligonal. Por quê? Porque, na verdade, eles são colineares. Como é que eu provo isso? O AB vale 3, o BC vale 2. E o AC é a soma dos dois. Agora, como é que seria diferente? Seria assim. Eu tenho aqui o segmento AB e o BC, né? Aí o segmento AB, vamos supor que ele vale 3, o BC vale 5. E aí eu pergunto para você, se eu pegar uma régua e medir o segmento AC, ele vai dar 8? Não, ele não vai dar 8, né? Ele vai dar menos que o 8 aqui. Porque, na verdade, o 8 seria esse 3 mais esse 5 aqui. Então, nesse caso, são segmentos consecutivos não colineares. E aí eles formavam o que a gente chamava de linha poligonal aberta. Era uma linha poligonal aberta. Não determinava um polígono, né? O que nós vamos ver hoje é um polígono, uma linha poligonal fechada, simples. Então, preste bem atenção aqui.
Olha o que vai acontecer nessa situação. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, né? Então eu tenho lá o segmento AB, BC, CD, DE, então A, B, C, D, E, F, né? Aí, primeiro, são segmentos consecutivos? Vamos analisar. Tem lá AB, BC, CD, DE, EF, e eu posso até chamar de FA, só para fechar ali no sentido horário, como nós determinamos, tá? Então, eles são consecutivos porque eles têm um ponto em comum. AB, aí CD, aí DE, aí EF e FA. Então, eles são consecutivos, mas eles não são colineares. Uma que nós estamos enxergando isso, né? E outra que, se eu tiver a medida desses segmentos e eu somar o AB com o BC, com o CD, com o DE e com o EF, não vai dar o AF, não vai dar o total, né? Então, não são consecutivos, são consecutivos, mas não são colineares. Então, a partir daí, nós começamos a determinar os elementos de um polígono, né? Então, quando eu trato dos elementos de um polígono, eu tenho lá os principais elementos que são, primeiro, os lados, né? Então, esse segmento AB eu chamo de lado. O segmento BC eu também chamo de lado. O CD é um lado, o DE também é um lado, o EF é um lado desse polígono e o FA também é um lado. Então, o lado do polígono, ele é representado por um segmento, ele tem uma medida. Tanto é que a gente fala o seguinte, eu cortei um quadrado depois a gente vai ver que é um polígono regular, que o lado tinha 5 centímetros, né? Então, se eu pedir para você assim, pega uma cartolina, nessa cartolina desenhe um quadrado de lado 8 centímetros. Então, na verdade, quando você desenha o quadrado de lado 8 centímetros, você está dizendo, e o quadrado tem uma característica que a gente vai ver isso depois, ele tem os 4 lados iguais. Então, eu tenho aqui A, B, C, D e o DA, os 4 segmentos são iguais. Então, o que você faria? Você ia medir com uma régua, né, e usar ali um esquadro para ter o ângulozinho, esse ângulo aqui tem que ser 90 graus, né? E ia cortar a tua cartolina com um lado lá, né, ia ser um quadradinho pequeno, com um lado de 4 centímetros. Então, o lado ele é um segmento, ele tem uma medida. Essa medida pode ser em centímetros, essa medida pode ser em metros, né, essa medida pode ser até em quilômetros. Por exemplo, eu posso representar um terreno através das medidas do seu lado desse terreno. Então, lógico que como é um terreno, a gente vai imaginar um terreno urbano, né? Esse terreno, a medida dos lados é dada em metros. Então, normalmente, quando você vai comprar um terreno, está escrito lá, o terreno tem 30 metros de frente por 50 metros de fundo, né? Então, na verdade, eu estou dizendo que esse terreno, ele tem mais ou menos esse desenho aqui, né? Ele tem 30 metros de frente por 50 metros de fundo. Então, na verdade, ele seria o que a gente chama de retângulo, né? Ele tem 30 metros de frente, 50 metros de fundo. Se ele tiver um formato de retângulo, a medida aqui também vai ser 30 e a medida aqui também vai ser 50, né? Então, é muito comum, quando eu compro um terreno, eu ter as medidas desse terreno. Mais tarde, nós vamos ver que com essas medidas, a gente pode calcular a área do terreno.
né? Por isso que você vê às vezes lá no jornal, ou quando alguém fala, comprei um terreno de 40 metros quadrados, né? Um apartamento de 40 metros quadrados. Ou eu tenho um terreno, por exemplo, aí de 1.500 metros quadrados, né? Ou um terreno de, vamos supor, 500 metros quadrados. Aí é a área do terreno. Agora, veja que interessante. Se você, por exemplo, tiver um terreno nesse formato aqui, né, não seria um formato muito comum para um terreno, né, mas vamos supor que a pessoa resolveu fazer um terreno ali num condomínio com esse formato. Se essa pessoa resolvesse, olha que interessante, cercar esse terreno, ou seja, usar uma cerca que fosse determinar aqui todo o terreno, ou seja, delimitar esse terreno, mostrar o formato dele. Delimitar é mostrar o formato dele. E ela quisesse comprar essa cerca em metros, então ela liga lá para o pessoal que vende a cerca para ser instalada no terreno, e o cara diz, olha, o metro da cerca custa, vamos supor, R$30. Se ela quisesse saber quantos metros ela iria usar para fechar esse terreno, ela iria fazer a soma de todos os segmentos, ou seja, a soma de todos os lados que existem aí. Então, lado, na verdade, é um segmento. Ele tem uma medida que pode ser em centímetro, pode ser em milímetro, pode ser em metro, pode ser em quilômetro, depende da situação. Por exemplo, eu vou olhar uma cidade via satélite, eu posso determinar ali através de uma foto que aquela região, aquele bairro que tem um formato, né, como se fosse um retângulo, ele tem 30 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura, né? Então é uma forma de eu determinar também os segmentos, ou seja, os lados desse retângulo. Então, querido, o que a gente não pode esquecer é que o lado é um segmento determinado por 2 pontos, né? E segmentos consecutivos vão formar lados consecutivos. E aí, se naturalmente esses segmentos determinam uma linha poligonal fechada, eu tenho um polígono. E, na verdade, esse polígono vai ter uma quantidade de lados. Por exemplo, esse polígono aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Cada lado representado por um segmento. Ok? Então, o segmento é o lado, ele tem uma medida. Agora vamos ver uma outra coisa importante aqui, né? Deixa eu apagar aqui para a gente entender esse contexto. Olha aqui, só deixa eu manter o pontinho aqui, que é o ponto E. Observe uma coisa, quando nós classificamos um polígono entre côncavo e convexo, qual era a diferença? Vamos lembrar? Então, por exemplo, esse polígono aqui, ó. Vamos pegar um polígono bem conhecido seu, que a gente logo vai tratar dele de forma mais incisiva, que é o triângulo, né? E vamos pegar um polígono aqui diferente, que é esse daqui. Não tem nome, é um polígono irregular ali. Veja uma coisa, o triângulo, se a gente pegar esses ângulos aqui, todos esses ângulos são menores que 90, né? E certamente são menores que 180. Por isso que a gente dizia que esse polígono aqui era um polígono convexo, né? Os ângulos internos, o alfa, o beta e o θ, todos eles eram menores que 180. Então, todos os ângulos internos são menores que 180 graus. Agora, aquele polígono ali, ele tinha um ângulo interno, vamos chamar esse ângulo interno de beta, maior que 180. Então, na verdade, era isso que fazia a diferença entre um polígono convexo e um polígono côncavo, ou não convexo, né? Então, existe também o ângulo interno.
como é que eu vou representar o ângulo interno de um polígono? Na verdade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. Aí eu vou te fazer uma pergunta, olhando para esse polígono, ele é um polígono côncavo ou convexo? Veja que todos os ângulos internos são menores que 180. Então ele é um polígono convexo. E como é que a gente determina esse ângulo, né? Qual é a nomenclatura que eu determino? Então vamos lembrar uma coisa. Como é que eu determino um lado? Lado eu represento por um segmento. Então AB é um lado, ele é um segmento. O ângulo eu represento pelo ponto que está ali. Então, por exemplo, aqui o ponto A, eu digo que aqui é o ângulo A. Normalmente eu uso letra minúscula, o certo é usar letra minúscula. É a mesma letra do vértice. A partir de agora, a gente vai chamar esses pontos de vértices, né? Então, eu tenho o ângulo A, eu tenho aqui o ângulo B. Eu sempre uso letra minúscula e coloco ali um chapeuzinho em cima, né, um acentozinho em cima, para eu determinar que aquele é um ângulo. Então isso é uma nomenclatura, né? A gente tem que lembrar que a matemática, ela é uma linguagem. Então, se ela é uma linguagem, eu tenho que obedecer à forma de escrever. Por quê? Significa que se ela é uma linguagem, eu posso escrever de uma forma que qualquer pessoa, independente do idioma que ela usa, ou seja, o país que ela está, ela consegue entender. Por exemplo, se eu escrever isso daqui, uma pessoa que mora na Rússia, que não fala português, ela vai entender que é um segmento, porque eu estou usando uma nomenclatura de segmento que é usado de forma universal, né? A mesma coisa se eu escrever isso daqui, colocar o A com um acentinho em cima. Isto é um ângulo, né? Então isso representa um ângulo para qualquer idioma. Então aqui seria o ângulo C, sempre com letra minúscula. O ângulo D, aqui o ângulo E e aqui o ângulo F. Então, isso são ângulos internos. O A, o B, o C, o D, o E e o F são ângulos internos do polígono. Letra minúscula com o chapeuzinho em cima ali para representar um ângulo. E agora os pontos, que a gente até agora estava chamando de ponto, né? Ponto A, ponto B, ponto C, esses pontos eles têm um nome, são os vértices de um polígono. Então aqui eu tenho o A, o B, o C, o D, o E e o F são os vértices do polígono. Então, vértice eu represento por letra maiúscula, A, B, C, D, E, F. São os vértices de um polígono. Então, o que foi importante dessa nossa aula de hoje? Primeiro, eu reconhecer os elementos fundamentais de um polígono. Primeiro, todo segmento que a gente representava pela distância entre dois pontos, para nós agora ele vai ser chamado de lado. É o lado de um polígono. Lembre-se que um lado ele tem uma medida que pode ser em centímetro, metro, quilômetro, milímetro, dependendo do tamanho do polígono, né? Então isso aqui é o segmento AB, nós vamos chamar de lado. Aí nós temos dentro do polígono os ângulos internos. Como é que eu represento os ângulos internos? Primeiro, eu tenho que lembrar que externamente eu tenho os pontos que vão determinando a sequência dos segmentos. Esses pontos eu passo a chamar de vértice. Então, no vértice B, internamente tem o ângulo B. A diferença é na nomenclatura. Para vértice eu uso letra maiúscula e para ângulo eu uso letra minúscula com o acentozinho em cima, ok? Então, um polígono ele tem os lados, que são os segmentos que determinam, né? E a soma dos lados é a soma dos segmentos consecutivos. Ele tem os vértices, que são os pontos em comum entre dois segmentos. Por exemplo, o ponto B é um ponto em comum entre o segmento AB
e o BC. Então ele é um vértice, né? E esses vértices eu represento por letra maiúscula, ok? Então lado, vértice e ângulo, beleza? Pessoal, uma aula muito importante, nós vamos carregar esse conhecimento para todo o estudo dos polígonos que vem pela frente. Um abraço para você, até o nosso próximo encontro.